Estenda as suas mãos para cá. Senhor, eu te agradeço pela vida do Aleph nessa noite, Senhor. Meu Deus, que honra, que alegria, Senhor, que privilégio poder orar para o meu filho, Senhor, que vai trazer a palavra para a tua igreja, Senhor. Num mundo tão caído, Senhor, tão corrompido, de uma juventude tão largada aos prazeres desse mundo, Senhor. É uma honra, Senhor. Eu só posso dizer ao Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa dádiva. Deus, eu consagro mais uma vez ao Senhor o Aleph, Pai. Dê ele força, dê ele entendimento da tua palavra. Pai, que essa seja um start inicial de muitas outras, Pai. Usa ele com poder e graça, Senhor. Tira todo acanhamento, toda timidez, tudo que ele aprendeu e que ele leu, que possa ser bênção para edificar a tua igreja, Pai. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, filho. Boa noite, igreja. Todo mundo bem? Que bom que vocês estão bem. Gente, então, antes de pregar, peço por favor que não reparem se o que sair da minha boca entrar em conflito com isso aqui, porque eu estou muito nervoso, não é pouco não. Então, meu pai pediu para eu pregar no finalzinho de outubro. E eu fiquei uns 2 dias pedindo a Deus que Ele queria que eu trouxesse para a igreja. E Ele pediu caminhada. Então, caminhada com Deus é o que vai ser exposto hoje. Então, a gente vai aprender não, né? Saber se a gente está caminhando, como caminhar e com quem caminhar. Eu fiquei mais à vontade de separar a pregação em tópicos. Eu queria fazer 10, mas deu só 6. Mas tá bom, tá na bênção. Antes de a gente dar início ao primeiro, eu quero fazer uma coisa. Eu quero que quem tiver com NVI, abrir em Mateus 7,13. Quem não tiver, pode ler aqui. Eu quero que todo mundo fique de pé para a gente ler junto. Em alto e bom som. Peraí, NVI. Mateus 7, do 13 ao 14. Calma, sumiu, cara. Olha só. Calma aí. Mateus 7. É 7 mesmo? Mateus 7. 13. Pera aí, gente. Abri errado. Calma aí. Tá bom. Achei que Mateus... Tá bom. 7. 13. Tá bom. Eu puxo. Vocês leem. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Amém. E assim, gente, 14 também. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Amém? Primeiro tópico, o que significa andar com Deus? A Bíblia nos ensina que caminhar com Deus requer fé inabalável, como a de Abraão, que confiou nas promessas divinas, mesmo quando planejadas impossíveis. É também uma busca constante por justiça e retidão, seguindo o exemplo de homens de Deus, como Noé, que andou com Deus em meio a uma geração corrompida. Andar com Deus, segundo a Bíblia, é um conceito fundamental na fé cristã, que descreve um relacionamento íntimo e pessoal com o Criador. Significa viver em obediência aos seus princípios e buscar sua vontade em todas as áreas da vida. Essa caminhada envolve confiança, fé e comunhão com Deus, permitindo que Ele guie e direcione o nosso caminho. Se a gente começar a falar de caminhada, pessoas que se tornaram íntimas de Deus, nesse sentido, a gente lembra de Paulo.
E eu sei que a gente já sabe como é que começa a caminhada dele e como termina, mas vou pedir para vocês abrirem Atos 9, do 1 ao 5. Tá bom, tá bom. Vou ler, tá? A gente vou ler aqui mesmo na NA, que o sermão tá todo na Nova Almeida. Eu tinha dificuldade. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo seus olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua que se chama à direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Agora vocês podem pular para o 17. 17, perfeito. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Como a gente pôde ver, assim começa a caminhada de Saulo com Deus. E como todo cristão, Saulo foi instruído por Ananias. E, consequentemente, Paulo, depois de velho, instruiu Timóteo a pregar o Evangelho. Como todo cristão, antes de caminhar, a gente deve ser instruído nesse caminho. Os pastores nos instruem, Cristo nos instrui nesse caminho. Segundo tópico: o que levar para essa caminhada? Quando a gente viaja, a gente não pega o carro e vai. Senão nós vamos chegar em lugar nenhum. E a gente precisa de um ponto de parada. Quando minha família, a família do pastor Elvis, a gente viajou para o mesmo lugar durante 3 anos, a gente nunca memorizou o caminho. Primeiro que é longe, não é muito chão, e a gente precisa de um auxílio. E às vezes com o GPS na mão a gente erra o caminho, a gente meio que negligencia o GPS. Não é aqui. Aí a gente acaba se perdendo. Aí dá aqui voltão. Aí era para chegar na Bahia, mas parece que estamos indo para os Estados Unidos, sei lá. Demora muito. O GPS, nesse sentido, é um bom auxílio. No nosso caso, para a gente não se perder, o Espírito Santo é um ótimo auxílio. E às vezes a gente faz com ele o que a gente faz com o GPS, a gente só negligencia. E isso gera desvio, gera pedra de tropeço, a gente cai. E além de um ótimo acompanhante, que é o Espírito Santo, Deus nos concede proteção. Ela é citada no livro de Efésios 6,14. Vocês podem abrir lá, nós vamos ler um pouquinho. Tá bom. Amém? Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, revestidos da armadura de Deus, a gente pode prosseguir com a caminhada. Seguros por causa de Deus, mas não livres de tentação. Terceiro tópico, pedra de tropeço. Acho que é a partir daqui. O terceiro e o quarto tópico visam listar coisas que podem causar um desvio, causar queda. Bora lá então. Primeira pedra de tropeço. Busca excessiva por riquezas materiais pode desviar um cristão
do caminho, como alertado em Mateus 6:24, onde Jesus adverte sobre servir a Deus e ao dinheiro. Segunda pedra de tropeço, o descuido com a oração constante, conforme recomendado em 1 Tessalonicenses 5,17, pode abrir espaço para distrações e afastar o crescimento da comunhão com Deus. Terceira pedra de tropeço, o descuido com a vigilância espiritual, destacada em 1 Pedro 5,8, pode tornar o cidadão vulnerável às artimanhas do inimigo, desviando-o do propósito divino. Quarta pedra de tropeço, relações impróprias e a desobediência aos princípios bíblicos sobre a pureza são anunciadas em 1 Coríntios 6,18, podendo desencaminhar um cristão. Não, desencaminhar, que palavra bonita. Quinta pedra de tropeço, o orgulho, condenado em Provérbios 16,18, pode levar à autossuficiência e à falta de dependência em Deus, desviando o cristão do caminho e da humildade em Cristo. Sexta pedra de tropeço, a negligência na leitura e meditação na palavra de Deus, conforme Salmos 119:11, pode resultar em um afastamento dos valores e ensinamentos bíblicos. Antes de ir para a sétima pedra de tropeço, sem Bíblia não tem espada. Ou seja, conhecimento. A gente precisa de Bíblia. Sétima pedra de tropeço, a falta de perdão, encorajando ao exemplo de Cristo em Mateus 6:14-15. Pode criar raízes de amargura, desviando o cristão da essência do amor em Cristo. Oitava pedra de tropeço, a participação em atividades pecaminosas, indo contra Gálatas 5:19-21. Desviar um crente da prática da justiça e santidade. Nona pedra de tropeço, a última, tá, gente? A falta de fé e confiança em Deus, em detrimento do medo e da ansiedade, pode desviar um cristão da paz mencionada em Filipenses 4:6-7, desviando-o do centro da vontade divina. Quarto tópico. O quarto tópico eu vou embasar ele em uma das pedras de tropeço que a gente listou, que é a falta de vigilância espiritual. Vocês podem abrir em Mateus 26, do 36 ao 41, beleza? 26, do 36 ao 41. Amém? Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou lhe orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Fiquem aqui e vigiem comigo. 39. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível que passe de mim este cálice. Tá bom. Contudo, não seja como eu quero, sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem por uma hora vocês puderam vigiar comigo. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está forte, mas a carne é fraca. Agora, eu quero que vocês abram lá em Provérbios 4, do 26 ao 27. Curtinho, tá? Provérbios 4, do 26 ao 27. Amém? Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. A falta de vigilância espiritual pode se tornar uma brecha perigosa em nossa jornada com Deus. Na Bíblia, em Mateus 26, 41, Jesus aconselha a vigilância, alertando que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso destaca a necessidade de estar atento aos desafios espirituais que podem minar nossa fé. Em Provérbios 4, 23, somos instruídos a guardar nosso coração, pois dele procedem como fontes da vida. Uma negligência nesse aspecto pode levar a uma desconexão espiritual. A parábola das 10 virgens em Mateus 25, do 1 ao 13, também enfatiza a importância da prontidão espiritual, mostrando que metade delas não estava preparada quando o noivo chegou. A falta de vigilância pode abrir espaço para as tentativas, conforme visto na tentativa de Jesus no deserto, Mateus 4, do 1 ao 11.
Sem vigilância espiritual constante, podemos cair em armadilhas que comprometem nossa comunhão com Deus. Em Efésios 6:12, Paulo destaca a luta espiritual, indicando que nossa batalha não é apenas contra o visível, mas também contra forças espirituais. A falta de vigilância nos deixa vulneráveis a essas influências. Portanto, a vigilância espiritual é essencial para manter sua conexão íntima com Deus e resistir aos desafios que podem surgir em nossa jornada de fé. Eu estava lendo o versículo que a gente acabou de ler, e eu acho interessante quando a Bíblia retrata a negligência, a vigilância espiritual como uma espécie de sono. Sabe? Porque a Bíblia fala orar sem cessar. Muita gente tem tipo uma pulga atrás da orelha quanto a orar sem cessar. Eu também tinha. Mas quando a Bíblia pede para orar sem cessar, é não dormir. Ficar só atento. Porque Jesus talvez foi ali orar e nós estamos apagados. A gente finalizou a SEB com isso. Para quando Jesus voltar, a gente está preparado, a gente ficar atento. E resumindo o terceiro e o quarto tópico em uma só palavra, pecado. O pecado é a nossa maior pedra de tropeço. Ele pode não só nos fazer cair, mas a gente pode não levantar. Se a gente não tiver discernimento bíblico, maturidade em Cristo, a gente pode só não levantar. E quinto tópico, coisa ruim acabou. Como voltar para o caminho. Eu quero que alguém abra em Provérbios 3:6. Quer ver? Eu vou pedir. Júnior, Provérbios 3:6. Mamãe, em Salmos 119:35. Mamãe. Isaías, tá. Emanuel, Isaías 30:21. Salmos 119:35. E Alex, em Jeremias 6:16. Tá sem a espada, velho? Isso é panguão demais, né? Vou esperar. Quem abriu o Provérbios 3:6 mesmo? Foi. Agora Salmo 119. Isaías 30:21. Jeremias 6:16. Isso. Eu vou ler Jeremias, ficar só um pouquinho embaixo. Parabéns. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos, e vede e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Amém. Quando nos afastamos do caminho com Cristo, é fundamental reconhecermos nossos desvios e buscar reconciliação espiritual. O primeiro passo é refletir sobre as escolhas que nos distanciaram e compreender as consequências. A oração torna-se uma ferramenta poderosa nesse processo, permitindo-nos expressar arrependimento e buscar orientação divina. Além disso, a leitura da Bíblia pode reacender a chama da fé, proporcionando sabedoria e guia para retomar a jornada com Cristo. Amém. Participar da comunidade e compartilhar experiências com os irmãos na fé oferece suporte e fortalecimento espiritual. A humildade desempenha um papel crucial, pois reconhecer nossas fraquezas nos torna receptíveis à graça. A prática da gratidão pelos momentos de retorno, isso fortalece a conexão com Deus, renovando a esperança e a confiança. Manter uma vida de oração contínua e cultivar relacionamentos saudáveis na fé contribui para a sustentabilidade espiritual. O perdão tanto a si quanto aos outros é vital para superar a culpa e construir uma base sólida. A persistência na busca por uma relação profunda com Cristo, mesmo diante de desafios, é o caminho para reencontrar a paz espiritual e a alegria da comunhão. O homem é tendencioso à queda desde sempre.
quando a gente cai, não é uma, duas, três, é diversas vezes. E é quase sempre. Afinal, a natureza é adâmica. E todo cristão, depois de cair, a gente precisa reconhecer como a gente caiu, de onde a gente caiu, falar: Jesus, caí aqui, você pode me ajudar? Ele não vai negar seu arrependimento. E levantar. Eu gosto muito de uma coisa que meu pai fala, que arrependimento gera mudança. Se não houve mudança, não houve. Que lindo! E sexto e último tópico, carreira finalizada. Quero que vocês abram lá em 2 Timóteo 4, do 7 ao 8. Do 7 ao 8. 7 e 8, né, Júlio? Amém? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Buscar a jornada com Deus é uma busca constante na Bíblia, onde a fé e a perseverança são fundamentais. Ao finalizar essa caminhada, encontramos nas Escrituras a promessa de uma paz que transcende todo entendimento. A Bíblia nos orienta a confiar no Senhor de todo o coração e não depende do nosso entendimento. A conclusão dessa jornada é marcada pelo amor de Cristo, que nos capacita a amar uns aos outros. Na Bíblia, a conclusão da caminhada com Deus é um convite para descansar em sua graça e experimentar a alegria que vem dele. Esse encerramento não é o fim, mas o início de uma comunhão eterna com o Criador, onde a esperança e a vida abundantes são prometidos aos que permanecem fiéis até o fim. Lembram do primeiro versículo que a gente falou antes de abrir a pregação? Eu quero que vocês abrem nele de novo. Mateus 7, 13 e 14. E eu quero que todo mundo leia junto de novo. Amém? Vão ler junto então? Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham entendido o que foi exposto. Fiquem felizes que nada que eu falei aqui foi da minha parte para com vocês, mas da de Cristo para com vocês. E vão ficar firmes, porque beleza que é árduo pra caramba a caminhada, é difícil, sabe? Mas como todo cristão, a gente sabe o que tem no final. E é isso. Acabou. Legal pregar no tablet. Ele nem bebeu a água. Vou beber. Glória a Deus. Ficou com medo de tremer e caiu. Sua mãe que falou. Eu não. Vamos ficar de pé, igreja? A gente poder ir embora. Aleluia. Que bom, que bom, que bom. Bom que a gente pôde refletir um pouco hoje sobre caminho. Que é no próprio texto que nós lemos hoje, que o Aleph leu, em Atos 9, fala que o apóstolo Paulo perseguia homens e mulheres do caminho. E é tão bom saber dessa história do caminho, porque assim, a gente sabe que um dia a gente entrou por essa porta, a gente entrou por esse caminho. Só que essa jornada ainda não acabou. E uma coisa que a gente precisa aprender com os cristãos do primeiro século é que eles tinham essa consciência muito clara em seu coração. E isso ajudava eles muito na fé e precisa nos ajudar também. É saber que o que importa não é as dificuldades, mas o que nós vamos encontrar no final do caminho. É porque assim, quando a gente faz uma viagem, a gente vai por caminhos. E nesses caminhos, muitas das vezes, os caminhos são difíceis de chegar, igual o Ali falou, é longe, muitas das vezes, mas você sabe o que está lá no final te esperando. E
essa consciência do que está lá no final nos ajuda a permanecer no caminho, a entrar pela porta estreita, porque larga e amplo é o caminho que leva à perdição. Amém? Você possa ir com essa mensagem para casa, que você possa meditar hoje em Mateus 7, no Sermão do Monte. Gente, tudo que é do Sermão do Monte é lindo. Pega Mateus 5 e lê esses 2 capítulos, Mateus 5 e Mateus 7. Leia, 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 leia. Os cristãos, os puritanos, eles tinham o Sermão do Monte decorado. Eles falavam, você pedia para eles citar o Sermão do Monte, eles citavam eles de cor para você. Eles falavam assim: então Jesus, sentando ao monte, e os seus discípulos, começou a dizer: bem-aventurado são os pobres de espíritos, pois deles serão. E citava tudo até o final, até terminar naquela parte quando Jesus disse que sabe é o homem que constrói sua casa sobre a rocha, que ali termina. E que bom, gente, que bom que nós estamos no caminho e que a gente não desista. Por mais que as lutas, as dificuldades venham, a gente sabe que vem, e muitas das vezes o baque é forte, a pancada é forte, mas é preciso a gente saber o que nos aguarda no final do caminho. A Bíblia sempre tenta tirar os nossos olhos das coisas aqui da terra, sabe? Ela sempre traz a mensagem de esperança que um dia irão cessar. Um dia as lutas vão cessar, um dia as dificuldades vão cessar, um dia Ele enxugará do nosso rosto todas as nossas lágrimas, um dia o choro cessará, um dia. A Bíblia em si é uma carta de esperanças, uma carta de esperança, é uma boa nova, é uma boa notícia, que há um reino nos esperando. E que em nome de Jesus, até que esse dia chegue, o Senhor possa manifestar o reino dele em sua vida. Amém? Eu queria orar junto com você essa noite. Nós temos ainda 15 minutos. Eu queria aproveitar esse tempo com você falar consigo mesmo o que tem te desviado desse caminho, o que tem te desanimado a continuar neste caminho. Não deixe, querido, que nada, as tribulações, nada dessa vida esfrie seu coração. Que frieza espiritual é algo que tem assolado as igrejas, e é algo assim que acontece paulatinamente, acontece devagarzinho. A gente não esfria de uma hora para outra. A gente é como a água que estava fervendo, e ela, aos poucos, ela vai perdendo a sua temperatura, perdendo até estar fria. E a gente precisa ser fervorosos no Senhor. A gente precisa ter isso forte em nosso coração. E o Senhor nos aguarda para um dia vir buscar o seu povo e a gente olharmos face a face com Ele, com o nosso Mestre Jesus. Ah, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa quarta-feira. Obrigado, Senhor, por nos lembrar, Deus, que estamos em um caminho. E, Senhor, e como é triste saber que muitos escolhem esse caminho amplo, largo, esse caminho que leva à perdição. Mas Espírito Santo nos toma pela mão nessa noite e nos conduz a esse caminho, Senhor, a essa porta que é muitas das vezes estreita, dificultosa de passar por ela, Senhor, mas é ela que nos conduz à vida, é ela que nos traz esperança, é ela que aquece o nosso coração. Ah, Jesus, tanta coisa a te pedir essa noite, Pai. Tanta coisa a te pedir essa noite, Senhor. Tantas bênçãos, Senhor, para te pedir na nossa vida financeira, na nossa saúde, no nosso casamento, na nossa casa, com os nossos filhos, no trabalho, nos negócios, Senhor. Em tantos lugares poderíamos pedir a sua intervenção, a sua força, o teu poder, a sua unção essa noite, Deus. Mas essa noite, Deus, pedimos ao Senhor, não nos deixe nesse lugar escuro. Nos leva, conduza, Senhor, como a tua palavra diz. A tua palavra é lâmpada que conduz a nossa vida por este caminho, Deus. Essa noite, Pai, pedimos ao Senhor mais do que uma solução terrena, mas pedimos ao Senhor uma solução espiritual, Pai.
nos permita chegar ao final dessa estrada, nos permita chegar, Senhor, diante de Ti um dia, nos curvar e todos juntos em uma só voz com os anjos e poder dizer: Santo, Santo és o Senhor, a qual aquele dia ao soar da última trombeta, Senhor, o Senhor virá buscar o Teu povo, a Tua igreja, os Teus filhos, Senhor, a Tua noiva, e nos encontrar com o Senhor nesse grande dia, Pai. Jesus, nos coloca, Deus, em tempo, Senhor, onde o nosso coração tem esfriado, Pai. Jesus, não é de uma forma que o Senhor está nos condenando, o Espírito Santo está falando a cada um aqui essa noite. Não é o Senhor apontando o dedo para ti nem para mim, é o Senhor nos chamando a viver uma vida com os olhos para o céu, com os olhos para a Nova Jerusalém, a qual descerá do céu como noiva adornada. Jesus, levanta os nossos olhos, Pai. Espírito Santo, conduz os nossos olhos para cima, para a gente poder contemplar essa cidade, Senhor, a qual o Senhor está sentado à direita de Deus, aguardando o grande dia da redenção da Tua igreja, Senhor. Deus, o caminho nos leva só para o final da estrada, Senhor. Temos dificuldade no caminho, nesse deserto. Sabemos que o Senhor está conosco, Senhor. Nessa fornalha sabemos que o Senhor está conosco, Pai. Nessa caminhada da vida, Deus, sabemos que o Senhor está conosco, Pai. Mas Jesus, o que mais nos interessa, Pai, é o final dessa estrada, Senhor. É o final dessa estrada, Deus. A Tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim, até o último dia, aquele que não negar o Senhor, aquele que sofrer, aquele que padecer pelo nome de Jesus Cristo, receberá uma coroa, e esse um dia poderá olhar diante do Pai e poder falar o quanto ama. Jesus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos tira, Senhor, dessa incredulidade. Sim, um novo lugar. Sim, esse lugar de esperança. Sim, é a redenção. Sim, Senhor. Sim, esse lugar, Pai. E cremos. O Teu Espírito fala ao nosso espírito, Senhor, que esse dia há de chegar, que esse dia há de se consumar em nossa vida. Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus, Pai. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus pela Tua palavra, Senhor. Louvado seja o Senhor pela Tua palavra que nos prometeste, Senhor. Como os anjos que apareceu naquele dia e disse aos varões galileus: porque olha para cima, porque ora para cima tão espantado, da mesma forma que vês o Cristo subir, Ele há de voltar nas nuvens, Senhor. Jesus, não tira isso de nós, Pai. Senhor, não tira de nós o Teu Santo Espírito. Não tira de nós essa noção, Pai, da eternidade. Saber que somos peregrinos em terra estrangeira. Saber, Senhor, que isso tudo há de passar. Sabemos, Senhor, que com nossa vida é um sopro. Somos como orvalho, Senhor, que hoje de manhã vem e molha a relva, mas o sol durante o dia dissipa. É uma passagem aqui, Senhor. Um dia, no abrir e fechar de olhos, estaremos contigo. Jesus Cristo. Senhor, como eu espero esse dia, Pai. Meu Jesus, como eu espero esse dia, Deus. Senhor, como eu espero, Pai. Deus, não oramos, Senhor, num tom de escapismo, Pai, querendo fugir das tribulações, mas por amor a Ti. Em primeiro lugar, por amor a Ti, Deus, por amor ao Teu nome, por amor à Tua obra, o que o Senhor fez por nós na cruz. Um dia queremos estar diante de Ti, Senhor, e nos olhar, e Te olhar face a face. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré, complete a boa obra em nós. Aquele que começou é fiel para terminar.
Ele um dia começou uma obra em sua vida. Ele um dia começou uma obra em sua casa. Um dia Ele começou. Um dia você confessou. Um dia você curvou o joelho diante dele e disse: o Senhor é o meu Salvador e o meu Redentor. Eu confesso diante da igreja que tu és o meu Salvador. Agora esse Salvador há de completar a boa obra em sua vida. Ele há de te restaurar. O reino dele há de se manifestar na tua casa. O reino dele há de se manifestar na sua vida, no seu casamento, nas finanças da sua casa. Repreendemos agora toda falência. Repreendemos agora toda vergonha. Repreendemos agora todo endividamento, toda doença, toda dificuldade. Repreendemos agora no nome que há em Jesus Cristo de Nazaré. Ah, Jesus, cremos no Senhor, Pai, e nada vai nos afastar do teu amor. Nem principados, nem potestade, nem o tempo, nem espada, nada há de nos afastar do amor que há em Cristo Jesus pela sua igreja e por nós. Oh Senhor, obrigado por esse dia, ó Deus. Obrigado por esse dia, ó Pai. Obrigado. Te damos graça, te rendemos graça, louvor, toda glória seja a ti, Jesus. Toda glória, porque pelo Senhor, do Senhor são todas as coisas, são tudo, todos os poderes estão em tuas mãos. Ah, Jesus, obrigado por esse dia. Nos leve, Senhor, para casa, Senhor. Conduza a nossa vida, Pai. Aviva os nossos corações. Transforma-nos, Senhor. Que essa quinta-feira, que esse resto de quarta-feira, quinta, sexta, sábado e domingo venham ser dias diferentes, a qual a gente nunca viveu antes. Nunca, nunca. Senhor, que a tua presença seja notável em nossa casa como nunca, Pai. Como nunca. Repreendemos agora toda seta inflamada do inimigo, toda ação do inimigo sobre o nosso lar, toda influência sobre os jovens, sobre as mulheres, sobre o homem, sobre os homens, tudo, Senhor, tudo caia por terra diante da tua presença, diante do manifestar do teu poder, diante da declaração da tua palavra que diz que o Senhor está conosco, que a presença do Senhor é mais forte do que qualquer coisa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essa semana venha ser uma semana de vitórias, Pai. Uma semana de comunhão, de perdão entre familiares, cônjuges, pais e filhos, filhos e pais. Ah, Senhor, que alegria. Já estamos, Senhor, pedindo ao Senhor já fazer um aquecimento para o ano de 2024, que a alegria do Senhor possa inundar as nossas casas, que a palavra do Senhor possa se cumprir. Alegrai-vos, 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 novamente direi, alegrai-vos no Senhor. Oh Deus, obrigado pela tua presença aqui hoje, Jesus. Se o Senhor não estivesse aqui essa noite, Pai, não faria sentido. Obrigado. Que essa oração, que essa presença, que essa palavra, que esse louvor, de uma forma, Pai, a qual a gente não sabe como acontece, é sobrenatural, está em tuas mãos, possa alcançar aquele que não pôde estar aqui essa noite, Deus. Que possa alcançar aquele que foi citado o nome em alguma oração aqui essa noite. Você que orou por alguém aqui essa noite, em nome de Jesus, essa bênção pode chegar lá, nessa pessoa agora, em nome de Jesus. E que essa bênção possa alcançar cada um da Missão Ágape, Deus. Cada um, aviva agora, Senhor. Desperta agora o coração de cada um, Pai, que está de repente disperso, entretido com outra coisa, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa o colocar de joelhos agora e tocar no coração daqueles da Missão Ágape, e mesmo aqueles, Senhor, que já está com o coração um pouco distante, que o Senhor possa cumprir as Suas promessas sobre a vida deles, Pai. Obrigado por esse dia. Nos leva para casa debaixo do Teu poder, da Tua unção, proteção, Senhor, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e se aplaude ao Senhor aí, querido. Louvado seja Deus.
E até sábado no culto dos jovens e domingo. Glória a Deus.